Muito bem. Muito obrigado, bom dia a todos, as minhas saudações e agradecimentos. Eu tenho uma enorme vantagem, é que a minha missão está estritamente definida para esta mesa, atendendo ao momento da manhã em que estamos. E faz parte dessa missão, em primeiro lugar, que eu não ocupe espaço nem tempo, e em segundo lugar, parece-me que eu seja um polícia simpático junto dos intervenientes que têm que se conter nos tais menos de 7 minutos. E por isso eu acho que é adequado passarmos já à conversa. Deixem-me só dizer isto. Entendo que ao estabelecer-se um painel como este, queremos mostrar uma coisa muito simples, é que evidentemente o Serviço Nacional de Saúde é um serviço, é uma estrutura, é um conjunto de serviços e de realidades materiais e organizacionais, mas há uma dimensão para a qual também precisamos de levar a nossa atenção, que é exatamente o que está contido no título deste painel: espaço participativo, bem-estar e centralidade do sistema nas pessoas. Eu dou de imediato a palavra à minha querida colega Sílvia Portugal, que já sabe então que tem 7 minutos e que pôs no seu título palavras que eu já sublinhei: saúde, coesão e território, sociologia do cuidar. Sílvia, faz favor. Ok, aqui qualquer coisa, não faz mal. Bom dia a todos e a todas, muito obrigada pelo convite, os meus agradecimentos, sobretudo ao meu querido colega Pedro Ferreira, agradecimentos também aqui aos meus colegas de mesa, que faço nem sei como é que é de chamar, estes cumprimentos para acelerar. Eu pus aqui o cronómetro, eu tenho um grave problema que não sei se é tratável. Está um termómetro, um cronómetro lá em cima, assustador. Pronto, ok, está resolvido. Mas eu tenho um grave problema que acho que não é tratável nem pelo Sistema Nacional de Saúde, que é a incontinência verbal, portanto vai ser aqui um exercício um bocadinho difícil. Na verdade, não foi eu que coloquei estas palavras no meu título, foi o meu querido colega Pedro Ferreira, que ainda lhe acrescentou num e-mail: era bom que pudesse falar assim da articulação dos sistemas formais e informais. Portanto, como vêem, para 7 minutos é uma encomenda boa. Vou fazer o meu melhor em 6 minutos, já gastei a dizer coisa nenhuma. E queria começar por dizer aqui, falar um bocadinho daquilo que hoje se diz que é o lugar de fala, não é? Eu faço investigação e oriento investigação há mais de 20 anos. Eu, ao ouvir ali o Bernardo, senti-me uma pessoa idosa, porque eu também tive aquela doença, sobre deficiência, doenças raras, doenças crónicas, doença mental, e essa investigação é toda ela centrada nas experiências das pessoas, nas experiências dos sujeitos, no cotidiano, nos modos de viver, de lidar com a saúde e a doença, ou seja, muito ligada ao mundo da vida e não exatamente na relação com o sistema formal, mas sobretudo a partir das suas experiências pessoais. Eu também não me identifico muito com a questão, sou socióloga, isto do cuidado, mas não me identifico muito com esta ideia da sociologia do cuidar, ou seja, que há aqui uma disciplina sobre o cuidar. Aquilo que eu gosto de chamar o paradigma do cuidado é de facto um campo interdisciplinar, um campo, nós sabemos que na saúde e na doença o paradigma biomédico é de facto hegemónico, mas refletir sobre o cuidado implica trazer para cima da mesa muitas outras disciplinas. A sociologia, claro, obviamente, não ia negar, eu sou socióloga de raiz, inteiramente, raiz de árvore e de ramos, mas outras disciplinas também, a economia, a história, a filosofia, a psicologia. E, portanto, isto porque o cuidado, de facto, é algo bastante amplo, que envolve aquilo que os sociólogos gostam muito de dividir o mundo, não é? E a análise envolve práticas e representações, ou seja, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas pensam e também aquilo que as pessoas sentem. E, portanto, isto tem uma dimensão relacional que
eu acho que hoje não é reconhecida pelas pessoas no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, eu acho que as pessoas não olham para o Serviço Nacional de Saúde como um sistema que cuida. O sistema trata, o sistema cura, o sistema prescreve, mas quem cuida são outras coisas. É a família, são instituições, algumas instituições, e portanto neste tratamento e nesta cura vimos aquele comboio fantástico do professor Cipriano Justo. De facto, a eficácia deste sistema a tratar e a curar é grande, tem sido grande, mas eu acho que eu e as pessoas com quem eu tenho falado, muitas pessoas com quem eu tenho falado ao longo destes 20, 30 anos de investigação, é que de facto esta relação de cuidado está cada vez mais vaziada no sistema formal de saúde. E o que é que mudou? O que é que mudou para isto acontecer? Eu gostava de trazer aqui para cima da mesa. Não podem faltar só 10 minutos, aquilo está falsificado. Ok, o que eu acho que mudou é que o Serviço Nacional de Saúde deixou de ser aquilo que os sociólogos gostam de chamar uma comunidade de práticas, ou seja, algo que se ancora em conhecimento, em relações entre pessoas, em práticas partilhadas. Isto dá sentimento de identidade, de compromisso e de mutualidade. Portanto, dentro do sistema isto existe cada vez menos, não é? As pessoas estão individualmente no sistema e olham para o lado e veem pessoas em situações muito diferentes. Portanto, esta situação, este sentimento de pertença e comunidade está-se a perder. Outra coisa que contribui para isto é a questão é a dimensão da tecnologia. Isto tem uma dimensão de dentro e uma de fora. Uma de dentro tem a ver com aquilo que o meu colega Bernardo Campos há pouco já falou. É eu ir ao médico ou à médica e não olharem para mim, só olham para o computador. E, portanto, há aqui uma burocratização do trabalho clínico que é muito importante, que consome os profissionais e que afasta as pessoas, da dimensão relacional, da relação e, portanto, do cuidado. Afasta do toque, afasta da escuta, que é uma dimensão essencial do cuidado. E depois de fora, a tecnologia trouxe também para a mão de toda a gente a informação acessível acerca da saúde e da doença, ou seja, o Dr. Google. O Dr. Google tornou-se também um grande inimigo da relação do cuidado. Trouxe coisas positivas, que foi a associação de pessoas com doenças, movimentos reivindicativos de cidadãos, mas deteriorou, de facto, a relação também com os profissionais da área da saúde, porque contesta o poder, as pessoas chegam ao médico já com o diagnóstico, como várias pessoas aqui devem saber, isto irrita profundamente os profissionais de saúde e os professores também, já agora noutras áreas, e por isso há aqui uma dimensão de tensão muito grande que é trazida a diferentes níveis pela introdução da tecnologia, que é realmente uma agressão à relação do cuidado. E esta dimensão, é bom não esquecer, e o professor Cipriano Justo também falou um pouco disto, que esta dimensão burocrática e tecnológica que faz cada vez mais parte do sistema e da relação das pessoas com o sistema coloca em desvantagem camadas muito importantes da população. Os mais pobres, os menos instruídos, os mais velhos, as mulheres que são em geral as mais velhas, as menos instruídas e as mais pobres. E portanto há aqui uma grande tensão entre o que são os parâmetros técnicos e objetivos, eu acabo já, e aquilo que são as dimensões subjetivas que são fundamentais para entender o que é a experiência do Serviço Nacional de Saúde para os cidadãos e para as cidadãs. E só queria sublinhar aqui, deixar uma última nota solta. Existe hoje nas nossas sociedades uma enorme dimensão de sofrimento social.
que não está necessariamente associada à doença, mas que precisa de cuidado. E o SNS não se pode pôr, o SNS não se pode pôr fora disto. Isto exige cuidado e existe abordagem interdisciplinar. Obrigada e desculpem, só passei para aí. Muito obrigado, Sílvia. O relógio é muito cuidadoso, porque não passou a negativos e os números não passaram a vermelho, o que é muito bem. A Sílvia teve uma enorme qualidade, é que sintetizou de forma muito precisa a sua mensagem. Eu acho que lhe punha até um título quase cinéfilo no que ela acabou de dizer. Ela acabou de dizer que o cuidado mora ao lado, não é? E provavelmente é capaz de ser melhor pô-lo dentro de casa. Bom, eu vou prescindir de todos os títulos de cortesia, se por favor façam o mesmo, e passava então a palavra a Célia Simões, Câmara Municipal de Cantanhede, e vem-nos falar do mesmo. Faça favor. Hoje que não comece a contar, por favor, que eu não me estou aqui a entender com... Não, não está. Onde é que querem que eu aponte aqui? É aqui. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui, por ter feito este convite, Sr. Professor. Vou deixar os cumprimentos e vou dizer-vos que o projeto Cuidine é muito mais do que aquilo que eu venho aqui dizer. Eu não consigo dizer em 7 minutos aquilo que é o projeto Cuidine, porque ele realmente tem feito a diferença nas pessoas do nosso concelho, não só nas pessoas que cuidam, também nas pessoas que são cuidadas e nas pessoas que estão ao redor. Eu vou passar num instantinho o PowerPoint, que eu quero que vocês vejam os testemunhos, e se houver algum tempo, depois eu falo convosco mais um bocadinho acerca do projeto Cuidine. Ele não começou em junho de 2020, ele começou em março, abril de 2019. Portanto, este projeto Cuidine foi amadurecido, foram amadurecidas as ideias e foram reunidas as pessoas que poderiam fazer a diferença neste projeto. E depois foi concretizada com as pessoas que se juntaram a ele e que fizeram de facto dele a grande mais-valia que ele é. Hoje eu estou a andar para trás, isto nada me está a ajudar. Para a frente só se andar na seta para trás. Bom, está aqui uma técnica desconhecida. Faz favor de descontar ali no relógio. Eu continuo com um ar muito triste ali e, portanto, o projeto Cuidine abrange territorialmente o município de Cantanhede na região centro do país. O público-alvo a que se destina é constituído por cuidadores informais que prestam cuidados a pessoas em situação de dependência e que residem no nosso município. Olha, esqueci-me de ler o resto. Tem como objetivo apoiar e cuidar do cuidador informal do município de Cantanhede através de uma rede integrada de capacitação e qualificação dos cuidadores informais, suportada numa rede de apoio social e interdisciplinar. Esta rede é baseada numa intervenção geradora de impacto social, integrada em modelos inovadores de cuidados e de bem-estar e em novos modelos de cuidados de saúde. Eu já explico. Nós, naquela fase que eu vos falei, da fase inicial, nós recrutámos junto dos parceiros 450 cuidadores informais. Entretanto, como todos já sabem, apanhámos aqui uma surpresa que foi, portanto, a pandemia. Com a pandemia, por razões diversas, estes 450 cuidadores informais deixaram de existir na sua totalidade e o que aconteceu foi que houve necessidade de recrutar outras pessoas, outros cuidadores informais e fizemos-lo de forma muito difícil num contexto pandémico onde tudo era novo para todos nós que estávamos a precisar dos cuidadores e para os cuidadores que, querendo participar connosco, também tinham alguma dificuldade em nos aceitar. Estas entrevistas que foram entrevistadas todas estas pessoas, foram feito um projeto de acordo com os resultados e com os indicadores dessas entrevistas, foi feita uma rede local Cuidine. Essa rede local Cuidine fez a diferença no cuidador
direto da pessoa, porque nós reunimos nesta rede de apoio local, como eu vos estava a dizer, aquilo CSP quer dizer que são todas as unidades de saúde do Concelho de Cantanhede, desde as extensões de saúde, da UCSP, aos USFs, ao Hospital do Arcebispo João Crisóstomo e ao Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Bispais. Também a outras pessoas que não pertencendo a esta rede fizeram a gentileza de se oferecer para estarem connosco. São cerca de 700 cuidadores, portanto nós conseguimos abranger aqui cerca de 1.400 pessoas, porque temos 700 cuidadores e as pessoas cuidadas. Depois nós temos aqui as entrevistas realizadas, eu não vou falar nisso. Estas entrevistas serviram para nós percebermos que são maioritariamente pessoas do sexo feminino que estão a cuidar, com uma idade média de 61 anos, 77% destas pessoas são casadas e 71% destas pessoas possuem apenas o ensino básico. Nós também é importante perceber que os profissionais de saúde, quando ensinam estes cuidadores a lidar com estas pessoas que precisam, com estas pessoas dependentes, ensinam apenas, e hoje estamos aqui no Dia Mundial da Enfermagem, no Dia Internacional, dizer que somos todos os profissionais de saúde são cuidadores e pessoas que detêm conhecimento por excelência e depois só usam aquilo que é preciso para aquela pessoa e, portanto, estas pessoas são individualmente ensinadas a cuidar de forma muito especial daquela pessoa que ali tem ao lado. 42 pessoas destas pessoas ainda continuam empregadas e 32 estão reformados ou incapacitados. Em que contexto é que cuidam estes nossos cuidadores? Portanto, é uma frequência normal de cuidados, são os cuidados, qual é o impacto? Este relógio ali também me está a fazer impressão, está sempre tica. Pronto, são cerca de 48 nos inquéritos referiram-nos que estavam com uma sobrecarga por estarem a cuidar. 80% cuidam destas pessoas diariamente. E há deles que há 10 ou mais anos. Eu tenho aqui isto que eu queria muito que vocês vissem, que é um testemunho. Estes testemunhos... Fazer a informação do social legal, sempre que é bastante importante para os cuidadores muito mais, dado que é notório a grande falta de informação que os cuidadores têm sobre esta temática. É muito importante na área da social legal, porque há esta desinformação, como já referi, mas outras temáticas que estes cuidadores normalmente fazem expressão, é um par pesado. E daí eles precisarem muito deste apoio de retaguarda que lhes podia dar. Um bocadinho partilhar as angústias, as vitórias, as derrotas que têm neste processo. O conceito que eu dou é que aproveitem esta oportunidade de estar no terreno. É um projeto de extrema importância para os cuidadores e mais, porque nos dá ferramentas que serão bastante úteis para depois poderem utilizar. Em relação propriamente à minha área, do apoio social legal, acho que abrir-se novos horizontes e entre eles próprios, penso eu, que recorreram à segurança social para tratar de alguma documentação, de alguns benefícios que têm e não tinham conhecimento. Daí, acho que foi a grande vantagem, foi essa. Eu chamo-me Carlos Almeida, sou de Cadima e cuido do meu filho e da minha esposa, neste momento. O meu filho já há 52 anos, com a minha esposa, vivemos já há ano e meio. É sempre gratificante a gente participar, não é? Tem ideias novas, tentar com as pessoas que nós conhecemos, não é? Mas é sempre foi muito gratificante. Todas as coisas. No geral. Sim, agradeço sempre em todas as coisas. E troca-se pontos de vista, é sempre gratificante. Gostava de ver nascer daqui uma associação que a gente se juntasse aí umas 2, 3 vezes por ano, não é para completizar, para trocar ideias, né? E os problemas que os outros têm, não é? E que surjam, aprende-se sempre aqui. É sempre ideias novas, e são pessoas que estão no nosso nome. É isso que eu desejo.
muito importante. E que nasce daqui, pronto, uma comissão qualquer, se possa juntar, que não seja. É muito bom. Um sozinho não vai lá. Não conseguimos fazer nada. Agora, com um bocadinho todos os lados, chegamos ao ponto, não é? Eu já quero andar muito já tenho 52 anos disso, já sei como é que é. No princípio foi muito difícil, não é? Sempre muito difícil. Mas depois vai ser adquirindo conhecimentos, muitos conhecimentos. Isto dá para a nossa vida. Portanto, dizer-vos que o projeto Cuidine não só se fundamentou naquilo que era a realização dos questionários, mas também e de retirar daí os indicadores para depois fazer a capacitação destas pessoas, como também nós não podemos fazer isto partilhado, ou seja, só vamos aqui refazer aquilo que recolhemos de acordo com o que foi os resultados dos questionários. Não, nós fizemos aqui um atendimento global, juntamente com os parceiros e juntamente com tudo aquilo que podíamos diligenciar no sentido de melhorar esta qualidade de vida e apoiar estes cuidadores. Estes cuidadores apoiados farão um trabalho diferente. Já o fazem, já se dedicam, já estão com a pessoa. É importante que estejamos junto deles e uma das condições do município quando entrou, eu não disse ali quais eram os parceiros, passei à frente, mas os parceiros são a ESUC, a Faculdade de Medicina, e os investidores sociais são o Biocante e são o município de Cantanhede. Portanto, o que acontece é que nós não queremos, e uma das condições logo antes do Cuidine iniciar era que o Cuidine não podia deixar de existir quando o projeto terminasse. Ele foi candidatado, mas não pode terminar aqui. Ele vai ter que continuar no concelho com 34.500 habitantes, mais ou menos, e 400 km² de extensão, com uma população maioritariamente envelhecida, como acontece a nível mundial, mas que muita gente está isolada, as pessoas mais jovens emigraram e, portanto, nós precisamos de fazer a diferença na vida destas pessoas. O que é que nós sentimos mais? Quais foram as dificuldades que sentimos? Foi a identificação dos cuidadores informais no Conselho de Cantanhede, por aquilo que eu vos tinha dito antes, a relutância numa primeira instância em aderir a este projeto Cuidine, não só pelo projeto, mas pelo medo da pandemia, a iliteracia da população mais sénior, que os leva a desconhecer até aqueles direitos que eles já tinham e que foram relembrados e que foram acionados connosco no terreno, os cuidadores informais com uma idade avançada. Que está a concluir, não está? Estou mesmo a concluir. Com uma idade avançada que carecem de cuidados, mas ao mesmo tempo que prestam cuidados eles mesmos, os cuidadores informais que desconhecem as medidas de apoio social, já disse, a sobrecarga dos cuidadores informais também já disse, só vou aqui passar mais, portanto, os benefícios foi conseguir identificá-los, conseguir com que eles ficassem juntos, estivessem um bocadinho, nós fizemos vários encontros, nós capacitámos mais de 150 pessoas, voluntários daquelas instituições que eu vos disse, que depois foram fazer elas, portanto, a capacitação dos cuidadores informais. Portanto, nós estamos aqui com, neste momento, pessoas voluntárias para fazer a capacitação, mais de 1000 pessoas, e com pessoas que estão a ser capacitadas, mais de 500. Portanto, o objetivo foi superado na sua totalidade deste projeto e ele vai continuar, de certeza. Mas eu não vos disse nada. Desse muito obrigado. Aqui uma palavra-chave que já sabíamos, que era cuidar. Há aqui uma outra palavra-chave, parece-me, que eu pessoalmente também gosto muito, que é proximidade. E proximidade apela a uma escala municipal que ficou aqui, parece-me a mim, muito bem esclarecida. José Feio, faça favor, já sabemos, programa de entrega de proximidade. Afinal cá estava também de novo a palavra, ou agora de novo, entrega de proximidade de medicamentos do CHUC. Faça favor. Ok. Obrigado ao professor Pedro Ferreira por o convite para estarmos aqui. Porquê é que surge este projeto? Isto deixou de ser um projeto, já para corrigir um bocado os termos. Este é já um serviço que é prestado pelo Centro Hospitalar Universitário de Coimbra aos seus doentes. O
sou um farmacêutico hospitalar do Serviço Nacional de Saúde e o medicamento tem coisas muito giras. E tem, de facto, permitido não só dar qualidade de vida aos doentes, mais vida, aliviar sintomas, dores. É uma parte que contribuiu também para mais vida, embora a prevenção, a água e todo o resto tenha contribuído muito mais significativamente. O que é que aconteceu com o medicamento? A sua evolução tecnológica permite que cada vez mais os tratamentos possam ser efetuados em proximidade, no domicílio, mais concretamente. E, portanto, nós estávamos em 2014, passamos todos o que sabemos e começámos a analisar. E temos este problema no Serviço de Farmácia Hospitalar do Chuc. Gostamos de olhar para as coisas, estudá-las, falar com as pessoas. E a alturas tantas começamos a ver que havia uma série de doentes que não vinham a determinados momentos do mês buscar os seus medicamentos. E pronto, razões várias. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como para quem não sabe, é um dos pilares fundamentais do nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é nacional. E, entretanto, fizemos aí sim um pequeno projeto com os doentes dos planos transversais, transplantação. Depois aqui uma série de cerca de 50 e poucos doentes do Algarve. E depois, entretanto, deu-se o Chuc e o Chuc trouxe para a nossa experiência do dia-a-dia o Hospital Pediátrico. E o Hospital Pediátrico traz a transplantação pediátrica. E a transplantação pediátrica traz que as nossas crianças, quando vêm buscar medicamentos, vêm com o pai, vêm com a mãe ou vêm com mais alguém. Ou seja, é todo um leque, toda uma série de situações. E havia dramas. E os dramas foram e nós conseguimos convencer o Conselho de Administração, então, para, sim, passarmos a um projeto e avaliarmos aquilo que chamávamos a entrega de proximidade, a entrega informada de medicamentos em proximidade. O objetivo é muito simples, não tem nada os medicamentos vão ter à farmácia que os pais ou que os doentes escolheram. Contribuição dos doentes para isto, eles têm que ir falar com as farmácias. A farmácia de proximidade tem um manancial enorme de informação brutal que nós no hospital, com a nossa pressa com tudo, que é muito bom, XPTS, XPTO, falta-nos, e traziam-nos o compromisso. E depois nós, nos nossos timings, falávamos pontualmente com as farmácias e percebíamos a quantidade de informação que eles têm sobre os nossos doentes, sobre os familiares, e portanto o medicamento ia ter lá. O compromisso do Chuc era fazer chegar os medicamentos, contratamos empresas certificadas, às farmácias, compromisso do seu serviço de farmácia hospitalar, isto tem que funcionar como um relógio e tem que chegar e tem que ganhar credibilidade e confiança. Bom, chegou a pandemia e a pandemia, todos nós já falamos dela, por aí fora, para nós deu-nos claramente, tínhamos já esta experiência, não foi muito complexo expandir o processo, não foi. Princípios básicos, mas mesmo muito simples, segurança. Segurança no circuito, que senão perdemos credibilidade. Fatores económicos. Pronto, e trago-vos este gráfico, este quadro, que é muito simples, só para percebermos que a tecnologia do medicamento, a política, os fatores económicos, os fatores de segurança, o que é que estão a fazer ao perfil de medicamentos no nosso hospital. Nós em 2021 tínhamos 18.165 doentes que faziam os seus tratamentos no domicílio. 2022, um ano depois, 19.621. Portanto, crescimento, ou seja, mais medicamentos, mais doentes, mais razões para mais a fazerem o tratamento no domicílio. Isto representa mais 50% do que nós gastamos em medicamentos, ou que nós investimos em medicamentos, 91 milhões de euros. Bom, fizemos em 2021, desafiamos o Conselho de Administração que transformasse isto num serviço. E deixámos, porque 2014, 2021 já passaram muitos anos para projetos, então passamos a um serviço que prestamos, e prestamos de uma forma muito simples. É centrado no processo terapêutico do doente, não é no medicamento do doente. E, portanto, são os medicamentos que o doente faz. E é centrado, é o doente que escolhe para onde vai, é centrado na participação que o doente tem, e depois ali está uma série de tarefas, de operações de segurança que são necessárias para termos segurança na utilização desta tecnologia que é o medicamento. Este é o nosso painel em dezembro de 2022. Trabalhávamos com 1.138 farmácias, das quais 14 eram hospitalares e agora as outras eram escolhidas pelos nossos doentes. Esta é a mancha dos nossos doentes,
a nível de território. Ok? Portanto, está a verdade, não vos menti, o SHUC é uma coluna fundamental do Serviço Nacional de Saúde em termos nacionais. Isto são coisas simples. Simples. Este é os nossos doentes, em dezembro de 2022, 5.478. Esta é a faixa etária deles, portanto, de todos eles, 54,5 anos é a idade média. Por género, mais ou menos 50% de cada. São os nossos doentes. Nós não escolhemos o medicamento, nós não escolhemos a patologia, nós escolhemos os nossos doentes, têm critérios de inclusão, critérios de exclusão, e, portanto, dos 5.000 e quase 500 doentes, representam 35 milhões de euros, representam uma série de operações. Cada cedência, de medicamento representa mais ou menos mais de 500 euros. O que é que aconteceu? Os nossos doentes não fizeram mais de 3 milhões de quilómetros para vir buscar, tiveram ganhos diretos, tiveram uma série de horas que ficaram para a família, entre 124.000 a 143.000. A nossa capacidade instalada eram 4.500 doentes, já estamos nos 5.500. Suspendemos a introdução de novos doentes para refazer a nossa capacidade instalada. Os nossos critérios da nossa avaliação, lá está a estudarmos, na nossa atual base, há cerca de 8.000 potenciais doentes com critérios para introduzir neste serviço. Este é o investimento que o SHUC fez, 210.000 euros, cerca de 50 horas farmacêuticas por semana, 20 horas de assistente técnico por semana, 10 horas de assistente operacional e um transporte até à farmácia de proximidade. Estas são as nossas dores, o crescimento. Estamos a aproveitar a tecnologia ao máximo que nos permite o nosso conhecimento e a nossa capacidade. Temos limitações. Nós trabalhamos com o sistema informático da GLID, que nos permite, como há bocado ouvimos na sessão da manhã, ter os dados parametrizados, standardizados, normalizados, e, portanto, não é possível manter uma estrutura desta se nos perdermos nos sistemas de informação. Nós funcionamos online com essa parte. Cuidados, a telefarmácia é um dos pontos interessantes que estamos a pensar ainda este ano a arrancar, para permitir coisas simples da vida também. A reconciliação terapêutica, mostre-me o que é que tem em casa, vamos lá ver se sabe o que isto é, e a toma assistida para facilitar os nossos doentes. Estas são as nossas expectativas. O nosso motor terrível nisto são as expectativas que as pessoas têm. Ou seja, é preciso pôr muito cuidado, porque depois não conseguimos gerir aquilo que se pensa que é, aquilo que há de ser, e depois isto é o nosso principal desafio neste momento, chegar aos 8.000, com condições organizadas, estruturadas, e já passei o meu tempo. Obrigado. Obrigado. Se alguém que não é especialista destas coisas, mas é espectador atento, fica, não sei se impressionado, no meu caso sim, mas sobretudo aquilo que percebemos muito, acho eu, nos últimos tempos, que foi a enorme capacidade de um sistema, do Serviço Nacional de Saúde, como sistema maduro, desenvolver níveis de capilaridade muito interessantes, que nos chega a casa, em vez de irmos apenas ao centro de saúde ou ao hospital, e que neste caso, com este exemplo, pareceu-me a mim que não só se pode sublinhar o termo proximidade, mas também esta relação de facto mais densa, capilar, tão dirigida às pessoas, como aqui ficou demonstrado. Manuel José Soares, Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, faça favor, papel de uma Comissão de Utentes para garantir a centralidade nas pessoas. Está aí o título. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Fundação SNS, em particular as relações aqui com o Dr. Pedro Ferreira, que tenho prazer hoje só de conhecer, mas já falámos várias vezes. Dizer que, em nome da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, nós, desde a nossa criação, há 20 anos, dizemos que o objetivo do SNS é reduzir ou debelar o sofrimento humano. Também desde a nossa criação temos dois lemas. Um
é que a saúde é o valor mais importante do ser humano. O outro é o que está bem, é para multiplicar, o que está mal é para corrigir. Dizer ainda que todos nós constatamos que o setor da saúde, seja ele público, social, privado, todos os atores estão organizados, desde a hospitalização privada à organização das próprias USFs, à organização dos variados grupos profissionais que nela trabalham. Neste caso, é urgente que os utentes também estivessem e estejam organizados. Infelizmente, deveria ser a melhor organização, uma série de fatores, vamos a miúde, dando conta do recado, infelizmente, não conforme as necessidades. Dizer que a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo tem um núcleo duro, se assim se pode dizer, de 15, 20 elementos, que reúnem quinzenalmente com literalmente portas abertas. Isto é, são publicitadas as reuniões, o local, a data, a hora e qualquer pessoa pode entrar. Assim como nas assembleias municipais, a Comissão de Utentes funciona assim. E não estou para aqui a descrever a surpresa que muitas vezes temos das pessoas que entram, desde profissionais, proprietários de farmácias, autarcas, simples pessoas com um relatório médico e com um saquinho de medicamentos a perguntar se aquilo o que estão a tomar é o correto, porque há 8 dias que andam a tomar o medicamento e não têm tido melhoras. E, portanto, todas estas panóplias, nós somos efetivamente uma organização aberta, somos uma organização transparente, mas funcionando de forma organizada. E há aqui uma questão importante. Nós somos rigorosamente independentes, quer na formulação das opiniões que temos, quer na nossa forma de organização, quer inclusive do financiamento das nossas próprias atividades. Quem financia as nossas atividades são os elementos que participam. Às vezes pedimos a amigos, precisamos de papel, precisamos deste ou aquele trabalho em termos digitais. As reuniões que fazemos são complementadas com a criação de mecanismos para que os utentes possam, de alguma forma, dizer o que querem, aquilo que sentem, aquilo que sabem, até que possam apresentar elogios aos cuidados de saúde que têm. Todas essas informações, inclusive as nossas opiniões, são carreadas para as instituições. E quais são as relações institucionais? Nós temos reuniões regulares, isto é, mensais, com os cuidados primários de saúde, com os cuidados hospitalares. Estão institucionalizadas. Previamente mandamos quais são os assuntos e isto não quer dizer que não haja um conjunto de episódios que no intervalo das reuniões os assuntos não sejam trabalhados. Temos reuniões regulares com autarquias, com organizações de trabalhadores e também não nos podemos queixar das nossas relações com os deputados da Assembleia da República e também com o Governo. Utilizamos nisto também os meios atuais em termos de tecnologia digital. Nós temos um blog desde 2006, para o bem ou para o mal, nós temos lá tudo, pode ser consultado por qualquer um, Utentes da Saúde Médio Tejo. Utilizamos também muito o mail, os SMS, inclusive as redes sociais. Temos suportes físicos, como distribuir documentos, fixar documentos. Um papel importantíssimo que nós louvamos e também temos aproveitado é o facto de existir uma comunicação social regional e local muito dinâmica, porque serve de ponto de contacto, isto é, perante um problema, ouvem denunciado, por exemplo, pela Comissão de Utentes, ouvem os responsáveis, às vezes os responsáveis da saúde nem sabem que esse assunto existe, ouvem os responsáveis, procuram soluções e
num prazo razoável, vão conferir se essa situação foi ou não foi ultrapassada. Falta aqui uma questão, que é as questões da proximidade. E as reuniões com a população são, efetivamente, uma marca da nossa atividade. Às vezes com 5 ou 6, outras vezes com 100, outras vezes com 200, mas nós temos que dar a possibilidade nomeadamente nas freguesias rurais, dar a possibilidade às populações de dizerem aquilo que sentem. Nós convocamos a reunião, nós vamos lá estar, quem quiser estar, está, e portanto nós cumprimos o nosso dever. A expressão dos utentes, nós não recusamos nada que tenha a ver, que cumpra os meios legais e constitucionais. Fazemos reuniões, fazemos abaixo-assinados, manifestações, tudo. Dizer que, por exemplo, num dos abaixo-assinados que recolheu mais de 30 mil assinaturas no Médio Tejo, nós percorremos, e o percorrer é falar também com as pessoas, mais de 400 locais diferentes. A pastelaria, a junta de freguesia, a cabeleireira, nós íamos lá explicar quais eram os objetivos e fizemos-lo, e ainda bem que o fizemos, porque se hoje temos mais de 300 aderentes, na perspectiva de institucionalizarmos a Comissão de Utentes, deve-se a esse trabalho que nós fizemos pacientemente e ao longo dos anos junto de todas essas entidades. Por fim, o professor Pedro Ferreira disse quais são as dificuldades sentidas, e nós dizemos isto: as dificuldades sentidas são problemas a resolver no futuro. Há fatores externos que nos condicionam, por exemplo, o funcionamento dos órgãos consultivos das unidades de saúde. E dizemos aqui, é lamentável que um conjunto de organizações, uns pela ausência, outros pela insuficiência técnica, política e social das suas intervenções, que muitas autarquias têm nestes órgãos. Os conselhos de comunidade, que diz respeito aos ACES, a maioria dos representantes das Assembleias Municipais nunca está presente. Em primeiro lugar, porque as reuniões também são tão poucas que devia envergonhar quem efetivamente disse que só estatutariamente devia haver 2 por ano. E muitas vezes essas não são realizadas. E lembrar aqui que são autarcas, que são os presidentes desses conselhos de comunidade. Às vezes nem se dão ao luxo de as convocar. E depois os autarcas também não aparecem. E tristemente dizemos, até recebemos elogios escritos das unidades de saúde, que a Comissão de Utentes é a única que prepara as reuniões, é a única que está presente, a única que apresenta caminhos e que apresenta problemas. Dizemos isto não com orgulho, mas com muita, muita tristeza. E isto, há que corrigir esta situação. Há que rejuvenescer as comissões de utentes e fazer um trabalho de preparação técnica e combate à iliteracia dos próprios membros da Comissão de Utentes que não conhecem a estrutura da organização da prestação de cuidados de saúde e a organização do próprio SNS. É preciso chegar mais elementos e chegarmos a mais locais. E dar oportunidade aos utentes e às populações de expressarem a sua cidadania em relação às questões de saúde. Portanto, é preciso este contacto de proximidade. Depois, há aqui 2 questões que é preciso resolver. Se isto for tornado público, o meu telemóvel começa a tocar. É assim, há que, a nível da organização dos utentes, a nível regional e a nível nacional, dar uma volta a esta situação. A legislação que inclusive foi publicada na Assembleia da República também não corresponde às necessidades e não é execuível pô-la em prática. Mas aquilo que existe a nível de organizações regionais e de organizações nacionais de utentes da saúde não corresponde às necessidades daqueles para quem efetivamente devíamos estar virados, que era para os utentes. Isto porque é preciso, há aqui uma linhazinha, há que combater a partidarização das organizações sociais. E nos utentes, meus amigos, futuro do SNS. Mas agora já não dá. Está nos cuidados de proximidade e na prevenção. E evitar episódios de doença. Só dizer-vos, só uma linha, que é esta. Eu venho de uma região que é o Médio Tejo, conhecida pela olivicultura.
e foi a Comissão de Utentes a primeira organização a promover uma campanha contra a sinistralidade na apanha da azeitona. Isto sabem porquê? Porque, em média, 13 episódios de urgência se verificam por quedas nessa atividade agrícola. Na próxima semana vamos fazer o balanço se resultou ou não resultou. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Deixem-me só sublinhar uma coisa brevissimamente. Vimos há bocado ali um mapa que era do país, mas o que contava eram os pontos azuis, que eram a proximidade, era o local, era a farmácia ao prédio de casa. Ouvimos há bocado uma intervenção sobre a dimensão municipal e percebemos a sua importância. Temos agora aqui uma outra escala. A escala conta, não é? Temos a escala subregional, chamemos-lhe assim, do Médio Tejo, e quando ouvimos a intervenção percebemos porquê. Porque há coisas que evidentemente só se articulam bem nesse contexto. Apre, Rosário, chegou a tua vez. Dou a palavra a Rosário Gama. Muito obrigada pelo convite. Uma amiga de há muitos anos, aqui não se mete por anos, é não. Por décadas entre nós, mas eu não vou dizer quantas. Sabem quem ela é, não é preciso mais nada, faça favor. Muito obrigada pelo convite, ao Dr. Pedro Ferreira. Eu vou tentar, eu escrevi para treinar os 7 minutos, vamos ver se eu consigo. O direito à saúde, apesar de ser um direito constitucional, na prática apresenta muitas lacunas na sua concretização. Embora uma grande quantidade de legislação tenha sido produzida nos últimos anos, o Serviço Nacional de Saúde carece de serviços adequados, número suficiente de profissionais de saúde e de cuidadores treinados para atender às necessidades dos mais velhos em termos de acessibilidade, equidade e vigilância sanitária de proximidade. O sector privado apresenta custos incomportáveis para a maioria das pensões de reforma em Portugal. Penso que a maior parte das pessoas sabe que mais de 1 milhão de pessoas têm pensões abaixo dos 500 euros. Portanto, com muita dificuldade em aceder aos serviços privados de saúde. A população idosa portuguesa apresenta baixos níveis de saúde. Esta questão não é independente do nível de educação e da situação socioeconómica da atual geração de idosos. As desigualdades refletem-se a vários níveis, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde, desfavorecendo naturalmente os mais pobres e os menos escolarizados, como já aqui foi há pouco referido. Esta discriminação é ainda mais penalizadora para as mulheres, que são mais pobres, menos escolarizadas, mais afetadas por comorbilidades do que os homens, apesar de ter uma esperança de média de vida mais elevada. Segundo a OCDE, principalmente nas mulheres com 105 anos e uma esperança de vida de mais 21,6 anos, 67% do tempo restante é passado com limitações de atividade. Apesar dos governos terem vindo a fazer esforços para aumentar a rede de cuidados, continua a haver uma insuficiente rede de cuidados continuados, integrados e de cuidados paliativos. O investimento público, direto e exclusivo ou em parceria, é insuficiente, deixando muitas pessoas mais velhas doentes a necessitar de cuidados especializados, sem qualquer rede, a sentirem-se expulsos dos hospitais e a mais na sociedade. Estes doentes podem ficar vários dias, semanas e até meses numa cama hospitalar, porque as suas famílias não os podem receber e não existe solução social disponível para os acolher. A falta de resposta adequada nas fases de recuperação e reabilitação, por exemplo, leva a internamentos prolongados com as complicações inerentes, como as quedas e infecções hospitalares, ou pior ainda, abandono. Os pacientes nestas condições são, na sua maioria, idosos. Este é um problema que terá que ser resolvido pelo Estado e, portanto, deveria estar, é urgente a sua resolução. É que, para além dos problemas com a subsistência cotidiana, como já referi, a incerteza quanto aos cuidados no final da vida é terrível. Uma das maiores ameaças aos sistemas de saúde está relacionado com a multimorbilidade, ou seja, a existência de um grande número de pessoas com vários problemas de saúde associados que recorrem frequentemente aos serviços de saúde, nomeadamente às urgências hospitalares, devido à falta de resposta dos serviços locais
e também devido ao analfabetismo sanitário generalizado. O Serviço Nacional de Saúde enfrenta grandes dificuldades causadas pela incapacidade de adaptação a um novo quadro demográfico, não respondendo aos utentes, nem fidelizando os profissionais de saúde que abandonam o sistema em grande número, saindo para o setor privado ou para o exterior. Apesar disso, têm sido lançados projetos que podem moldar o futuro do Serviço Nacional de Saúde. É, contudo, ainda muito cedo para avaliar os seus resultados. Tinha alguns exemplos para dar, mas dado o tempo vou só falar de um ou dois. Um exemplo, o projeto de proximidade sénior do Serviço de Saúde 24, que é um serviço telefónico e digital do SNS que dá solução a diversas questões sem necessidade de deslocações a centros de saúde ou de hospitais. Foi lançado em dezembro de 2019. Este projeto já realizou diversas intervenções, comunicando com milhares de pessoas com mais de 75 anos. Subordinado ao tema Cuidados no Inverno, inclui vacinação contra a gripe, inclui a vacinação contra a Covid, baixas temperaturas, síndrome gripal, equipamentos de aquecimento, alimentação, hidratação no frio, chuva e quedas, em casa com mau tempo, toma de medicamentos e atividade física. Esta intervenção continuará a abordar outras questões que afetam a vulnerabilidade dos idosos, como os direitos dos idosos às atividades sociais, a dor crónica, a saúde bucal, administração de medicamentos e alimentação saudável. Tinha aqui mais alguns exemplos, mas como tenho 2 minutos, vou só apresentar algumas propostas que a APRE tem feito sobre estes temas. Primeiro, garantir o Serviço Nacional de Saúde universal e generalizado, tendencialmente gratuito, com qualificação e diversificação permanentes, com várias respostas a nível local, incluindo a consulta geriátrica específica nos cuidados de saúde primários para a proteção dos idosos, adaptando-se assim às atuais exigências de envelhecimento saudável da população. Aumentar o número de unidades que permitam uma verdadeira cobertura nacional da rede de cuidados continuados, bem como de cuidados paliativos, a par do reforço qualitativo e quantitativo de recursos humanos que trabalham diretamente com idosos em situação de grande vulnerabilidade. A valorização e a diferenciação do serviço de apoio domiciliário, nós achamos que é fundamental, e outras respostas que garantam condições para que as pessoas possam envelhecer em casa, de modo a que não constituam um esforço financeiro acrescido para os idosos, são essenciais para retardar ao máximo a sua institucionalização, mantendo um alto nível de cuidado, dignidade e qualidade de vida. Celebrar protocolos sólidos de âmbito regional e local entre os serviços de saúde e a segurança social, abrangendo as diversas entidades de solidariedade social, misericórdias, mutualidades e PSS, é fundamental para que seja assegurada uma rede eficiente de cuidados médicos e de enfermagem às pessoas mais velhas, quer as que vivem nas suas residências, quer as que frequentam centros de dia ou estão em estruturas residenciais para pessoas idosas. Reestruturar lares e outras estruturas de apoio para pessoas mais velhas, nomeadamente através do maior investimento em respostas que acolham menos pessoas e que por isso sejam mais capazes de responder àquelas que são as necessidades de cada uma, garantindo direitos fundamentais como a dignidade, a privacidade e o acesso a bens e serviços do seu interesse, ainda além da prestação de cuidados básicos de higiene e de alimentação. Apostar na qualificação dos profissionais que trabalham nas instituições, que apoiam pessoas em situação de maior vulnerabilidade, para que possam prestar serviço de maior qualidade e para que sejam também mais reconhecidos pelo seu trabalho, tanto em termos de salários como em termos de reconhecimento social, tendo em conta a elevada responsabilidade que a prestação direta de cuidados comporta. Tinha aqui mais alguns, mas vou já acabar com a frase para cumprir o meu tempo, que diz: a velhice não é uma doença, mas é preciso cuidar dela. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos meus colegas de mesa por terem facilitado tão bem a vida ao moderador. Não vou ocupar o vosso tempo com a minha fala. Dizia só, muito telegraficamente, o seguinte. Tivemos aqui 2 coisas que são essenciais para tornar um debate bom. Tivemos várias vozes e tivemos várias vozes a partir de vários lugares, mesmo que esses lugares sejam mais do que lugares geográficos. Isso parece-me importante, portanto, acho que quem tem a missão de agora tratar do debate fica com boa matéria e já não há. E por isso deixamos
Deixa a palavra a alguém, a quem quiser tomar. Muito obrigado a todos, até daqui a bocado.